Louvemos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Bom dia, meus queridos amigos, irmãos. Graça e paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui, com um vídeo mais rápido, como estamos fazendo, porque graças a Deus minha recuperação está indo bem. E se Deus quiser, nós voltaremos para as lives comuns e com mais tempo e com mais palavra. Hoje seguiremos com alguns louvores e para o final teremos aí uns 20 minutos a meia hora de uma palavra de Efésios capítulo 3 e capítulo 4. Fique conosco. Para quem não nos conhece, como eu apresento sempre, meu nome é Fábio. Estamos aqui reunidos, nessa sala, virtualmente pelo canal do YouTube chamado Caminhando em Verdade. Aqui ao meu lado, meu filho Davi, minha esposa Juliana e minha filha Isabelle no final, da direita para a esquerda ou conforme vocês estão vendo aí. Sejam todos bem-vindos e aqui é um canal que fala da palavra do Senhor. Estamos todo o tempo tentando restaurar o mais próximo possível da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então venha conosco e louvemos juntos. É página 11, né, pessoal? Não. É isso? 9? Página 9, Hosana, é isso? Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei.
Rei. Página 11, né, Davi? Isso. Exultação. Número 57. 57 ou 6? 6. 7 ou 6? Ah, não, é 56. 6, né? Tá bom, vamos lá. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tão rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Isabelle, qual que é a página? 34. 34? 34. É o último, né? 170. É. 34. Louvemos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh glória, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Então, meus queridos, domingo passado, para quem conseguiu acompanhar, né, o estudo, o vídeo que deixamos aí, não na parte ao vivo, nas lives, mas na parte comum, de vídeos gravados, assim como esse, né? Nós falamos sobre as 3 escolhas, né, entre o que o mundo apresenta, o que a doutrina perfeita do Cristo apresenta com equilíbrio, e o que esse mundo religioso
tem nos mostrado, né, através aí dessa doutrina que a cada dia só confunde o povo. Muitos que estão falando que tem o Senhor, ou professa Senhor, Senhor, estão de uma certa forma sem compreensão desse perfeito mistério, a qual trouxe aí as boas novas de Cristo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, e também o capítulo 4, quando vamos ler esses dois capítulos, quando nós lemos esses dois capítulos, e nós podemos assim fazer uma exegese, ou talvez, como diz, esquadrinhar o texto, nós conseguimos achar alguns elementos aqui importantes para que possamos desvendar o que infelizmente até hoje muitos não compreenderam. Porque se tivesse compreendido, não estariam levando as suas vidas conforme nós estamos vendo na plataforma e também fora dela. Porque não é que nós não possamos ser livres para comer, beber, se divertir, passear, sorrir, cantar, chorar. Não é o ponto. O ponto é que nós estamos fazendo coisas, né? E quando eu digo nós, estou aqui colocando como um todo, né? O sistema gospel como um todo. Estamos fazendo coisas que nem mesmo no mundo, dentre os gentios, né? Ou como chamados pecadores não arrependidos, tem coragem de fazer. Então, por esse motivo que eu estou também voltando a tocar nesse assunto, que é de extrema importância até onde eu observo. Então, quando nós começamos a leitura, logo após o apóstolo Paulo, no capítulo 2, falar que os gentios estavam mortos em seus pecados e também estava andando de acordo com a vontade do mundo e dos poderes, né, que atuam ali diante dos desobedientes, ele também traz ali um paralelo sobre a questão dos judeus e dos gentios, né, onde ele finaliza falando, né, que ao também vir, anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam de longe e paz aos que estavam perto, falando ali entre gentios e judeus. E no capítulo 3 ele começa o estudo que nos interessa no dia de hoje. No capítulo 3, versículo 1, começa falando o seguinte: como consequência disso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo a favor de vocês gentios. Presumo que vocês tenham ouvido a respeito da obra que Deus, em sua graça, me ordenou realizar para o seu benefício. Isso aconteceu por meio da revelação do seu plano secreto, que a mim foi revelado. Então presta atenção como ele começa essa carta. Ele fala que ele é o prisioneiro de Cristo, a favor dos gentios, e não só dos judeus, mas agora direcionado aos gentios. E ele fala aos Efésios que ele presume que vocês têm escutado sobre essa maravilhosa obra de Cristo, de Deus. Qual seria a obra de Deus? Cristo revelado ao mundo. Vocês podem ir em qualquer culto hoje em dia, e claro, não estou generalizando, aprendi isso às duras penas, tentar não generalizar, ainda que para mim, quando eu digo não vou generalizar, mas eu encontro talvez 5%, de 0 a 100%, que estão fazendo da forma que eu estou falando aqui, que ainda faz uma reunião, abre uma palavra e fala dos pecados, fala de Cristo Jesus, fala da esperança de salvação, fala de regeneração, fala de todos os pontos essenciais da doutrina do Messias. Mas infelizmente os 95% nem tocam nisso. E uma boa parte não sabe de fato o que é o mistério de Deus. Porque quando estão falando em línguas estranhas e bem estranhas, tudo é mistério. Quando estão falando em diversas outras coisas, é mistério. E quando vão questionar os que dizem ser entendidos, eles dizem também que tudo é mistério de Deus.
Então fica aí algo embaralhado, não está claro e assim o povo perece por falta do conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo começa falando o quê? Que o plano secreto de Deus é Cristo e essa revelação veio a ele. Continua. E ele diz que veio a mim, já escrevi de modo resumido ou de modo sucinto a respeito disso. Ele fala no versículo 3 do capítulo 3. E aí, como saber o que ele diz de modo sucinto ou resumido? É só você aí em casa pegar Efésios capítulo 1 e 2 e vai compreender que ele faz, né, essa explanação aqui, a qual ele fala que foi de modo resumido. Versículo 4. E se vocês lerem o que eu escrevi, começarão a entender esse plano secreto, ou esse mistério, não é isso que está em algumas Bíblias? Na João Ferreira de Almeida, como que está no versículo 4, Davi? Aqui está mistério, sim. Mistério, não é isso? Mistério, plano secreto, segredo, é a mesma coisa. O ponto é, qual é o segredo? Cristo. Qual é a fonte desse segredo? Deus. Para quem foi revelado? Paulo e os apóstolos de Cristo. Esse aqui é o ponto. Então, ele começa falando. Agora vem a parte interessante no versículo 5, meus queridos. Nas gerações passadas, ele não foi revelado à humanidade, como o Espírito agora o dá a conhecer a seus apóstolos e profetas, que em união com o Messias, por meio das boas novas, os gentios fossem herdeiros, membros do corpo, que seria a igreja, e participantes com os judeus nas promessas divinas. Então já não seria mais apenas os judeus que teriam ali sido adotados como filhos, né? Ou gerados como filhos ali, vamos dizer assim, mas agora também os gentios estão aí unificados nessa bendita promessa. Versículo 7. Tornei-me servo dessas boas novas pelo presente gracioso de Deus, que me foi dado mediante a atuação do seu poder. A mim, um menor ou menos importante dentre o povo santo de Deus, foi-me dado o privilégio de anunciar aos gentios as boas novas das riquezas infindáveis do Messias. Versículo 9. E a informação como esse plano secreto se desenvolverá. Esse plano ocultado por Deus, o Criador de todas as coisas, durante eras, tem o objetivo de ensinar os governantes e as autoridades do seu poder por meio da existência da igreja, o quão multiforme ou multifacetas da sabedoria divina. Isso concorda com o antiguíssimo propósito de Deus, realizado em Cristo, nosso Senhor. Em união com Ele, mediante a sua fé ou fidelidade, temos a ousadia e confiança quando nos aproximamos de Deus. Por isso, eu lhes peço que não se sintam desencorajados pelas dificuldades que eu enfrento a favor de vocês. Tudo é para a glória de vocês. Ele finaliza aqui no versículo 13 isso. Agora presta atenção quando ele diz sobre a questão de que em eras antigas não tinha sido revelado esse plano completamente, assim como fez conhecer aos seus santos apóstolos e profetas. E olha só que interessante, quando nós abrimos em Hebreus capítulo 1, Ju, você está aí, né, em Hebreus capítulo 1? Sim. Só o 1 e o 2, perceba o que é dito pelo aqui escritor dessa carta, seja Paulo ou seja outro, né? Pode ler, por favor, Ju. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Muito bem. Então, antigamente Deus falava através dos antepassados, de profetas e de muitas maneiras, anjos,
né, vários sinais, maravilhas, e agora a revelação final e cabal vem através do seu filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas. E esse filho escolhe 12 apóstolos e também profetas que saem da igreja preciosa do nosso Deus para levar ao mundo as boas novas, que é Cristo em nós, que é o segredo de Deus em nós. Mas as pessoas estão a todo tempo procurando novidades, segredo. Não entenderam ainda o mistério perfeito de Deus, porque na maioria dos lugares estão procurando cultos de profecias, culto de revelação, entre diversas outras coisas. E olha que eu não vou nem entrar na parte de dinheiro, entre outras coisas que a carne acaba puxando essas pessoas a se perderem durante a sua jornada, quando vão crescendo o seu ministério. Então, diante disso, eu estou apenas hoje tratando do principal motivo, a qual antigamente tinha um braço único e com o passar dos séculos foi desvirtuando e sumindo o perfeito evangelho de Cristo. Então, a partir do versículo 14, Paulo continua: por esse motivo, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria do céu e na terra recebe o seu nome. Oro para que dos tesouros de sua glória, ele lhes fortaleça o interior com seu espírito, para que Cristo possa viver em seu coração por meio da fé de vocês. Qual fé? A fé no alvo correto, do Cristo, não fé na sua denominação, no seu pastor, na sua doutrina, na sua religiosidade. É a fé no alvo, que é Cristo. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que com todo o povo de Deus receba o poder para entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor. O poder para entender aprofundado do amor de Cristo. Sim, conhecer esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento. Você percebe que ele fala isso? Ainda que ele esteja além do conhecimento, que não é tão simples de você atingir esse amor do Cristo. Que vocês sejam cheios dele em toda a presença de Deus. Aquele cujo poder operante em nós, versículo 20, é capaz de fazer muito mais qualquer coisa que peçamos ou imaginemos, a ele seja a glória da igreja do Messias, de geração em geração, para todo sempre. Amém. E para finalizar, ele continua o capítulo 4, porque a palavra de Deus, o estudo, não é só ler um versículo e ficar meia hora só falando da sua mente, da sua cabeça, mandando um recado para a igreja, falando com voz eloquente ou com voz emotiva, ou para atrair pessoas, ou para a pessoa se identificar com a sua pregação. Não. Traga conhecimento para a vida das pessoas. Traga o conhecimento verdadeiro da palavra, porque essa é a revelação do Cristo. Versículo 1 do capítulo 4, continua. Portanto, como prisioneiro unido ao Messias, eu peço que viva de forma digna do chamado a qual foram chamados. Então, será que a igreja de Cristo está vivendo atualmente de forma digna, a qual Cristo idealizou em sua profecia ou suas profecias, já muito bem descritas e reveladas na Escritura? É uma outra pergunta que eu deixo no ar, certo? Então, ele diz, no versículo 2, sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros em amor, e faça todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito Santo, mediante o poder que unifica o unificador de paz. Versículo 4, vem uma parte que eu gosto muito. Pois há um corpo, ou seja, uma só igreja, e um Espírito, ou seja, apenas
um Espírito Santo, não vários ou diversas maneiras como tem apresentado o mundo, como uma esperança para a qual vocês foram chamados. Versículo 5. Há um só Senhor. Hoje tem diversos senhores, né? Uma confiança, um só batismo e um Deus e Pai de todos, que atua em todos e por meio de todos e está em todos, claro, todos os regenerados. Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pela qual se diz: depois que ele subiu às alturas, levou o cativo, o preso o cativeiro, e deu presente à humanidade. Sim, ele tirou a opressão e dispensou dons nas vidas daqueles que foram regenerados. O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também ele havia descido inicialmente à parte inferior da terra? Falando aqui da humanidade, a qual ele experimentou também, né, a sepultura. E alguns dizem que é o mundo dos mortos. Aqui é uma discussão que eu não quero entrar. Aquele que desceu é o que subiu muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, versículo 11, ele concedeu a algumas pessoas como emissários, ou seja, apóstolos, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas, ou pregadores, ou ministradores, né, dependendo da sua versão, e outras como pastores e mestres, aqueles que ensinam o que já está revelado. Versículo 12, sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar ou construir o corpo do Messias, ou a igreja de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade implicada pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus. Olha, tem muita gente que não tem o conhecimento do Filho de Deus até os dias de hoje. Religiosos com muitos anos dentro de igrejas, ou chamadas igrejas, e não têm o conhecimento completo do que é o Filho de Deus. E isso é óbvio, é muito importante. E como o apóstolo Pedro diz para nós, crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, versículo 13 ainda, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança, pelo conhecimento do Filho de Deus e à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição de Cristo. Não seremos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, por ondas, nem jogado por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam forma de enganar. Versículo 15. Será que existe hoje muitos que inventam forma de enganar em seus estudos, em suas doutrinas? Está aí uma pergunta que fica também aberta. Versículo 15. Em vez disso, falando a verdade em amor, porque se não tiver amor, não somos verdadeiros. Primeiramente, temos que ser verdadeiros conosco. Depois com o nosso cônjuge, ou nossos filhos, os que estão próximos de nós, claro. E automaticamente, se você faz isso muito bem, em amor, ou foi treinado pelo Espírito nisso, você começa a dispensá-los de fora. Porque hoje não se fala de um amor diferente do amor, que é o amor perfeito do Messias. Se fala de um amor por empatia, é isso? Um amor sobre um termo de humanismo. E ainda que nós vemos no mundo que o humano, ainda que dizem muitas coisas sobre empatia, parece que o ser humano está sempre sendo deixado para trás. Plantas, natureza, animais estão muito mais sendo bem cuidados, dada atenção a isso, do que os seres humanos. Nós já discutimos, já falamos outros momentos sobre isso, mas só para relembrar,
a própria sociedade como um todo dificulta a adoção de filhos. E claro, tem que ter uma observação rigorosa para que não possa qualquer pessoa ou quaisquer pessoas adotarem crianças para não maltratar, para não fazer qualquer tipo de coisa errada com elas. Mas ao mesmo tempo não facilitam para que essas adoções sejam de fato acontecidas, avaliando o casal, né, testando, observando. Mas tem que ter um certo poder aquisitivo para adotar uma criança. Mas você vai ver na periferia, as pessoas não têm onde cair mortas. Aliás, até tem onde cair mortas sim, porque churrasco é todo final de semana, né? Tem dinheiro para cerveja, para carne, para tudo que é coisa. Mas filhos brotam a todo tempo e o governo não se mete nisso. Mas para adotar muitas crianças que estão sofrendo em orfanatos, com certeza é uma dificuldade terrível. E muitas dessas crianças, quando pegam uma maioridade que não tem mais como ser adotadas, vão para onde? Para onde que elas vão? Pra rua. Hein, Jô? Você teve sobrinhos assim ou não teve sobrinhos assim? Sim. Vão para a rua. Sobrinhos da Juliana foram para a rua, foram queimadas com piche, foi ou não foi? Né? Foi brutalmente hostilizadas. É isso que acontece. Porém, a sociedade não está preocupada com isso. Sabe por quê? Porque os casais de hoje, os novos, eles vão pegar um cachorro ou um gatinho, e nada contra animais, mais uma vez deixando claro, e vão adotar porque é mais fácil. Não tem tanta responsabilidade de educar, de cuidar de saúde, assim, até animais até tem cuidado de saúde, claro, mas educar, pagar escola, entre várias coisas, né, no decorrer do crescimento da criança. Então, o que nos sobra verdadeiramente hoje é empatia humanista e não perfeito amor de Cristo. Então, se não estamos encontrando isso dentre a igreja de Cristo, como iremos aguardar isso fora da igreja? Só um pequeno trecho aqui, só um pequeno parênteses para vocês terem a noção do que nós estamos aprendendo aqui hoje. Vai muito mais além disso que nós acabamos de aprender aqui junto. Amém? Amém. Então, parei aonde? A partir do versículo... vou ler o 14. Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogadas por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam todas as formas de enganar. Em vez disso, falando a verdade em amor. Foi aqui nesse ponto. Falando a verdade em amor. Isso só pode ser feita, só pode ser dita a verdade em amor quando é gerado em nós o Espírito. Quando nós somos gerados pelo Espírito, recebemos esse dom da fé. Então nós falamos a verdade em amor. Ou pelo menos lutamos para viver esse amor em verdade. Cresceremos em todo aspecto em direção àquele que é o cabeça, Jesus. Sobre o seu controle, o corpo todo é ajustado, é mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte, cada membro, trabalhando para cumprir a sua função. É outra coisa que não acontece na grande maioria dos templos religiosos. A pessoa deixa o cérebro na porta, não todos, vai para o banco, senta, levanta e senta, e não aprendem nada. Aprende apenas a ser mais religioso do que entrar, né? Esse é o ponto. Onde é que eu parei aqui, gente? Ajuda aí a lembrar. Agora é 17. 17. Assim... Não, era finalizando 16 ainda. Não, Finalizei? Edifica a si mesmo em amor. Não finalizei. Sobre o seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce, é aqui. E edifica a si mesmo. Então, como que o corpo cresce? Como que a igreja cresce e edifica a si mesmo? Cada um fazendo a sua função. E aí, Ju, você observa, né? Imagina se esperar para um só levar toda essa comunidade. Entende o que eu sempre digo há 14 anos? Se você querer ser líder único, não funciona. Não é assim que funciona. Todos os membros de uma igreja local têm que ser ativos
para edificar a si mesmos em amor. É assim que a palavra nos ensina. 17. Assim eu lhes digo, na verdade, em união com o Senhor, eu insisto, não viva mais como os pagãos, com a sua forma inútil de pensar. 18. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Então ele está deixando bem claro, olha, os pagãos, aqueles que não foram regenerados, eles têm uma resistência à vontade divina, por causa da ignorância. O que é ignorância? Falta do conhecimento. 19. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para fazer mais impurezas. Versículo 20. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Viram? O que nós aprendemos do Messias? Diferente. O que foi aprendido? 21, ele responde: se vocês realmente lhes tiverem dado ouvidos, se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido o que está em Jesus é a verdade. Por isso, no que concerne ou em relação ao antigo estilo de vida, ou à antiga natureza, no tempo da ignorância, dispam-se, ou seja, abandone esses desejos da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade, que são advindas ou procedentes ou tendo origem da verdade. E quem é a verdade? Cristo. Portanto, despindo de toda falsidade, coisa difícil hoje em dia, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros como parte do corpo ou da igreja. Podem ficar irados, mas não pequem, não levem essa ira a termo físico, cabal, ou concretize a sua ira. Não deixe o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa da sua ira. Então, se arrependam. De outra forma, darão lugar ao diabo, ao adversário, ou ao Hassatã, ou ao mal que pode, nos influenciar, ou seja de fora, ou seja de dentro. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje também. O ladrão deve parar de roubar, em vez disso, deve viver honestamente, por esforço próprio. Dessa forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Que nenhuma linguagem prejudicial de sua boca saia de sua boca. Apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Imagina isso na plataforma hoje em dia, hein? Vemos homens e mulheres falando cada absurdo, cada palavra, e ainda falando: eu sou crente, mas não sou santo. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas eu falo mesmo, eu falo rasgado, eu falo isso. Eu falo porque estão me atacando. Isso não é um papel de quem foi regenerado pelo Espírito. Você pode tirar, você pode errar, mas evite a cada dia fazer tal forma, ou tais palavras, como o apóstolo aqui Paulo fala. Livre-se disso, que nenhuma palavra que prejudique o próximo saia da sua boca. Apenas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas, que traz benefícios aos ouvintes. Não causem tristeza ao Espírito de Deus, porque Ele os marcou como sua propriedade. Ele os selou como propriedade exclusiva do Cristo, até o dia da sua redenção final. Livre-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia. Isso também está cheio na internet. Além de toda maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou.
Amém? Amém. Essa é a palavra desse domingo em Cristo Jesus nosso Senhor. E meu papel, ou nosso papel, estamos fazendo, ainda que com muitas falhas, claro. Uma andorinha só não faz verão, uma família só não faz verão. As demais famílias precisam se manifestar, as demais famílias precisam entender que são partes do mesmo corpo, são membros, e que, pelo poder do Espírito, em amor, em verdade, em atuação física e expressão de ações de amor, é que nós formamos uma comunidade. Fora isso, nós seremos mais um grupo de religiosos tentando falar: a minha doutrina é a que presta, é a única. Sendo que a única doutrina que existe e que se perdeu durante séculos é a verdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Até um próximo domingo, se assim nosso Deus quiser. Um abraço a todos os irmãos, aos amigos, aos mestres, aos visitantes. Se gostou desse estudo, dessa palavra, se inscreva, deixe o seu like. Apenas diga um oi no comentário e isso ajudará a plataforma a levar além. Estou pedindo não para que tenha inscrito, mas que essa mensagem possa chegar muito longe. Algo que é extremamente difícil nos dias atuais. E quando você usa o título Jesus em um vídeo, ele não tem alcance nenhum. Amém? Um grande abraço a todos e até a próxima.